Boa noite. Em Barretos, quarta-feira, 1º de outubro do ano de 2025. Estamos chegando nesse momento para as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, nessa noite de quarta-feira. Seja bem-vindo. Já chegamos agora às 20 horas. 20 horas, estamos iniciando as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar com o assunto da semana. E o assunto da semana é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Considerando que o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo, autor da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Este livro que nós chamamos, essa coleção de livros, Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, revelada e iluminada pelo Espírito Santo. Nós estamos estudando a passagem, o trecho bíblico de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 22. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Vale ressaltar, vale destacar, vale enfatizar que dos escritos que compreendemos como o Novo Testamento, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, destacando 1º aos Tessalonicenses, os primeiros escritos do Novo Testamento. Então, entenda, a igreja em Tessalônica tinha uma compreensão recebida agora na pregação do Evangelho, ela tinha o desenvolvimento da comunicação, do ensino, de perseverarem no corpo de ensino, doutrina é isso, dos apóstolos. A Bíblia estava em curso de formação. Eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje. Então, Paulo desenvolvia com eles a importância, tanto para eles quanto para nós agora num plano diferente, porque nós temos a Bíblia completa, mas eles precisavam validar na obra do Espírito Santo. Nós estamos estudando Espírito Santo e Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus leva-nos à compreensão da terceira pessoa da Trindade. Natureza é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. A doutrina, o corpo de ensino, um número de referências dentro da Palavra de Deus, dando-nos a compreensão a respeito de quem é o Espírito Santo, a sua natureza, envolvendo a sua personalidade, como também a sua obra, a obra do Espírito Santo, chamado por Jesus Cristo de o Consolador. E que promessa fora feita pelo Senhor Jesus. E a missão dada por Cristo à sua igreja, o ide pregar o evangelho a toda criatura, teve o seu tempo de preparação, que é ficai até que do alto sejais revestidos de poder. E o poder foi quando então veio para uma permanência, agora com cada salvo, o Espírito Santo. A permanência, a habitação permanente, essa palavra que eu estou querendo encontrar aqui, a habitação permanente, não é mais um agir como nos dias do Velho Testamento, mas agora uma habitação permanente e um agir muito enfático, direto, de uma obra impressionante registrada pela palavra de Deus.
Vamos chegando a 20h04 nessa noite de quarta-feira. Este é o nosso programa Evangelho em Seu Lar. É o meu, o seu, o nosso programa. Vem conosco e te faremos bem. Vem! Hoje eu quero destacar para você, na obra do Espírito, o versículo de Atos, capítulo 1, o versículo 8. Capítulo 1 do livro de Atos é um versículo muito conhecido, proferido essas palavras pelo Senhor Jesus. Eles queriam saber quando seria, então, estabelecido o reino a Israel. Já estavam achando que em poucos instantes Jesus se apresentaria como rei e iria dominar o povo judeu. Mas ele disse para eles, no versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E é isso que, de fato, nós encontramos no registro feito pelo Dr. Lucas. A gente fala Dr. Lucas porque o escritor do livro de Atos e também o escritor do evangelho que leva o nome dele, o evangelho de Lucas, aliás, é o único escritor dentre os homens usados por Deus escrevendo a sua palavra que não era judeu, de nacionalidade grega. Lucas, o médico amado, escreveu o livro de Atos e também o evangelho que leva o nome dele. E é isso que Lucas vai registrar, a vinda, a descida, a manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e a pregação do evangelho a partir de Pedro, colocando-se em pé, abrindo a boca e pregando-lhes o evangelho. E quase 3.000 conversões aconteceram naquele dia. E depois uma outra situação em que o evangelho é pregado e uma outra, e multidões ouvindo, e vai dos judeus para os gentios, e Deus levanta aquele que, humanamente falando, seria considerado a improvável testemunha para ser usada pelo Espírito Santo, que é então o apóstolo Paulo pregando o evangelho aos gentios. E houve perseguição, Deus permitiu a perseguição, o perseguidor foi alcançado, houve a conversão dele, obra do Espírito, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o Espírito é um Espírito de poder. Recebe o poder porque a obra exige poder. Este momento nosso aqui exige a atuação do Espírito Santo e também o poder que vem de Deus para que façamos a obra. 20h08. Falando em poder de Deus, eu estou distribuindo a tarefa da leitura do livro de Atos, para que você acompanhe a obra do Espírito Santo no livro de Atos. É mais da metade da manifestação do Novo Testamento, aliás, do Velho Testamento, mais da metade da manifestação, de 88 vezes mencionando sobre o Espírito em todo o Velho Testamento. Você tem mais da metade só no livro de Atos. O livro de Atos significa os Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, poderíamos muito bem dizer que trata-se dos atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, que foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Não somente os apóstolos, mas homens usados por Deus, mulheres. A habitação do templo torna-se habitação e templo do Espírito Santo. Qualquer convertido, qualquer pessoa que rende-se
a obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o único e todo suficiente Salvador. Apresentado essa mensagem, essa compreensão, ela é universal. É para o mundo inteiro. João 3,16 é um versículo que eu vou mencionar agora e deve ser ecoado de um canto a outro, atingindo todo o planeta Terra. O mundo inteiro. As palavras do Senhor Jesus em João 3,16, expressadas pelo Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que eu já vinha colocando aqui no pensamento é que para que aconteça esse cumprimento de todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, o Espírito Santo está envolvido nessa missão com cada instrumento, dando a capacidade, a condição, e ele foi responsável na obra de evangelização, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. E nós estamos falando, 20 horas e 11 minutos, nós estamos falando sobre Atos 8, o agir do Espírito na vida de Filipe e o agir do Espírito também na vida do eunuco etíope. É interessante como que a gente percebe a Bíblia colocando de maneira clara, precisa, cristalina, evidente, o direcionamento. Filipe estava envolvido pregando o evangelho e onde ele chegava, ele levava a mensagem que resultava em alegria por onde ele estava passando, pregando o evangelho. E nessa missão de ser usado como instrumento, Filipe, o diácono da igreja primitiva, Atos 6, tem a instituição dos diáconos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que foram constituídos sobre um importante negócio envolvendo o que nós entendemos pelo o trabalho diaconal. E Filipe estava pregando o evangelho, e quem se apresenta para pregar o evangelho se entrega, evidentemente, à direção e obra do Espírito Santo, e é quem dirige. Nesse momento agora, o evangelho em seu lar. Que lar eu estou chegando? Ou que lar iremos chegar? Porque a mensagem é ao vivo, mas depois ela é postada, ela entra para os vídeos, tanto do YouTube quanto do Facebook. E aí, até onde nós estamos chegando? Fica entregue à obra do Espírito. Que a gente desafia que você possa compartilhar, que você possa tornar possível que essa comunicação chegue também a mais e mais e mais pessoas que evidentemente apreciarão este momento na palavra de Deus. Filipe é direcionado para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E a Bíblia diz, está deserto. E olha que Filipe estava pregando para multidões e de repente ele é levado a pregar num ministério, deixando de ser um ministério por um momento do coletivo, ele vai para o individual. De repente ele sai do coletivo para o individual. E ele vai, e o Espírito Santo age na vida dele. Nós vimos ontem direção e condução, tá? Tem até um anjo que orienta Filipe a ir para o sul, na entrada deserta para Gaza. Aliás, na estrada deserta para Gaza. E ele vai. Ele é sensível. Há uma sensibilidade de Filipe para com a atuação do Espírito. E eu acho interessante no versículo 29, quando o Espírito... E disse o Espírito a Filipe, chega-te junto a esse carro. Bastou isso. E Filipe já encontrou o cenário todo preparado para que ele fosse instrumento pregando o evangelho, levando o conhecimento da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Houve a sensibilidade, depois o Espírito arrebatou uma obra sobrenatural, tirou Filipe de um lugar, levou para o outro, algo muito repentino, abrupto, e aí
Eu quero falar hoje à noite sobre a vida do eunuco. E depois de falar da vida do eunuco, nós iremos orar 20 horas e 14 minutos. O homem que regressava no seu carro, assentado, voltando da adoração em Jerusalém, o homem do ministério da fazenda, da rainha Candace, a rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, um cargo importante, uma pessoa importante, que estava lendo o livro do profeta Isaías. Nada acontece por acaso, tudo é providencial, Deus estava no controle, na ação, ele tem alguém para estar vindo ao encontro daquele homem. O eunuco estava lendo as Escrituras. Isaías, na divisão de capítulos e versículos, Isaías 53. E o que o eunuco procurava quando ele estava lendo as Escrituras? O que muitas pessoas dizem, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Aqui é o contrário. O eunuco estava lendo as Escrituras e ele procurava entendimento. É diferente da pessoa que já de imediato diz, eu não leio porque eu não entendo. Como é importante ler mesmo sem entender. Vale a pena ler sem entender, porque Deus providencialmente vai trazer até você o entendimento. Fique no aguardo da providência dele. Ele estava lendo as Escrituras e procurava entendimento. O que demonstra isso? Isso demonstra uma abertura espiritual. Uma abertura espiritual e uma busca por Deus. Ele estava com a Escritura de Deus, regressando da adoração em Jerusalém. Uma busca por Deus, uma abertura espiritual. Tanto é que Filipe, tão guiado pelo Espírito, explicou-lhe a boa nova de Jesus. Porque a pergunta de Filipe para ele, quando percebeu o que ele estava lendo, foi essa: entendes tu o que lês? Filipe foi direto. E a resposta do eunuco, uma imensa abertura para um contato maravilhoso de comunicação da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Ou seja, alguém sabe, alguém recebeu a compreensão, alguém recebeu o entendimento. Eu também quero receber, eu também quero ter esse entendimento. E aí, veja bem, ele estava lendo o texto certo, já de imediato na preparação, quer dizer, já estava no texto, bastava compreender de quem o profeta estava falando. E Filipe, então, explicou-lhe, falou-lhe sobre a boa nova de Jesus. O eunuco creu, ele creu. E declarou a sua fé em Cristo como Filho de Deus. Você vê a resposta que ele dá. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E houve então conversão e fé. E o próximo passo dentro de conversão e fé é salvação e alegria. Porque após a conversão e batismo, ele foi batizado. Toma a decisão, em seguida é batizado. A Bíblia diz que o eunuco continuou o seu caminho cheio de alegria. Qualquer pessoa vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador vai experimentar a verdadeira alegria. O resultado, essa verdadeira alegria, resultado do encontro com a mensagem do Evangelho e da atuação do Espírito Santo em sua vida. Ele recebe o encontro, ele tem um encontro com a mensagem do Evangelho. E ele tem a atuação do Espírito Santo em sua vida. É o Espírito Santo quem convence o pecador do seu estado de perdição, da miserável vida que o pecador perdido está vivendo, e o sinal de alerta: venha para Jesus, venha para o Salvador. A esperança, a mudança, a transformação. Mas a real mudança, a real transformação,
que nós chamamos de conversão, ela acontece com Jesus na obra do Espírito Santo. É além de uma obra humana, é sobrenatural, meu amado. É algo sobrenatural, algo que vem de Deus. Em resumo, a ação do Espírito Santo é algo que acontece de maneira clara em orientar e capacitar Filipe a pregar. E, ao mesmo tempo, em preparar e conduzir o eunuco para a fé e o batismo, demonstrando o quê? A universalidade da mensagem de salvação. Essa mensagem é para o mundo inteiro, é para todas as pessoas. Esse momento que eu estou pregando, eu penso numa proclamação que deve alcançar de Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. É o privilégio de que eu comunique de onde estou para muitos lugares, para muitos lares, para muitas pessoas, para muitos corações. E quero crer que debaixo da obra de convicção do Espírito Santo, o Espírito Santo é ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, o agir do Espírito, tanto com quem prega, como para quem a pregação é dirigida. Há uma obra do Espírito. Maravilhoso, em todo o tempo da minha vida como pregador da palavra, eu sempre fiquei muito à vontade para pregar, para ensinar, debaixo da condução, da atuação do Espírito Santo. O pastor dizia, olha, você está convidado a pregar tal culto e pregue o que Deus está trazendo, colocando no seu coração para você pregar. E assim tem sido até hoje. Isso é, de fato, algo maravilhoso. 20 e 22. Estamos chegando ao término das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, falando do agir do Espírito. Amanhã nós iremos falar de algumas considerações importantes a respeito do Espírito Santo no seu agir. Vamos falar amanhã do fruto do Espírito, da obra de selamento, tá? De ser selado com o Espírito, o que é isso? Algumas manifestações importantes do Espírito na palavra de Deus. Eu gostaria de pedir para você, que está assistindo agora ou que vai assistir a esse vídeo, que você incluísse na sua lista de oração, nos nomes que você tem, os nomes pelos quais você tem orado. Ore por um rapaz que eu tive a oportunidade de evangelizá-lo, já o conheço há algum tempo, um colega de trabalho, precisou fazer uma cirurgia a princípio da vesícula, mas posteriormente o pâncreas dele todo complicado, esteve hospitalizado, já passou pela UTI, depois voltou para o quarto, casa, mas muito debilitado, fraco, com dores, foi novamente hospitalizado e agora ele se encontra na UTI. E eu quero que você, meu amado, eu não sei quantas pessoas no Brasil vão se unir a nós nessa corrente, pelo Luiz Antônio de Barretos. Luiz Antônio é o nome dele. Está na UTI, o quadro de saúde dele é muito delicado. Na primeira oportunidade que eu tive na casa dele, além de orar com ele, apresentar a nossa Bíblia digital, que poderíamos naquele momento passar para ele, eu preguei para ele o Evangelho, ele tomou uma decisão recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, oramos juntos, temos orado por ele, temos na parte social estendido a nossa solidariedade, mas muito importante que a gente tenha uma corrente de pessoas orando em favor dele. Luiz Antônio. Depois eu vou colocar o nome dele completo nos comentários e quero crer que Deus há de nos conceder muitas pessoas, dos seus servos, nas mais diversas igrejas
Eu sou da Igreja Bíblica de Barretos, as igrejas batistas, enfim, você vai tomar esse nome, Luiz Antônio, e interceder por ele em oração. Tá ok? Eu vou orar nesse momento, fechando a nossa transmissão. Bendito Deus e Pai Celestial, para a tua honra e tua glória, ó Deus, que em cada momento que essa live é iniciada até a sua conclusão, queremos que ela seja feita para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Deus, assim como Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga dos judeus, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ó Deus, que a nossa missão seja uma missão que venha ter esta influência, este desafio da obra missionária do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai Celestial, nossa oração nessa noite perante o Senhor, Deus, o Luiz Antônio. Não sabemos o que vai acontecer com ele, mas cremos no poder do Senhor para intervir, tocar naquele corpo. O Senhor é o Deus que sara todas as enfermidades, que perdoa todas as iniquidades. Tenha misericórdia, Deus, do Luiz Antônio. Clamamos perante o Deus vivo e verdadeiro, crendo no agir do Senhor. Ó Pai, eu sei que as notícias são delicadas, há uma sensibilidade muito grande, uma debilitação no corpo dele. Mas eu oro para que a vontade do Senhor seja feita. E creio que o Senhor todas as coisas podes. O Senhor vai do difícil para o impossível. Ó Deus, intervenha com o teu agir. E também, Pai, oramos pela apresentação, transmissão do programa Evangelho em Seu Lar, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Ó Deus, conduza este ministério, esta obra, para a tua honra e tua glória. Oramos no nome de Jesus, com gratidão. Amém. Ok? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Amanhã, querendo Deus, nosso encontro às 20 horas com as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus. Amém.